Velocista Transcender e da nossa divisão da parte de agronegócio, que é a AGR Inteligência Artificial. Então, a Transcender ela é uma empresa que foi criada recentemente com o objetivo de resolver problemas utilizando inteligência artificial e visão computacional. Ou seja, imagens que o computador vê, seja de câmera, seja de celular, qualquer tipo de imagem que o computador receba para fazer uma análise. Os fundadores da empresa sou eu, o Josiel e o Daniel Souza. Nós trabalhamos aí com essa parte de inteligência artificial há mais de 5 anos, no meu caso. Eu tenho mestrado na área e estou agora aí escrevendo a parte da tese do doutorado. Então, a gente sabe que hoje em dia a pecuária ela tem passado por várias transformações. Essas transformações elas têm um impacto muito grande na área da pecuária e o nosso objetivo aqui na empresa é fornecer a tecnologia como uma alavanca para melhorar a pecuária. Isso a gente está chamando hoje de pecuária de precisão. Então, dentro da nossa ferramenta, nós temos várias funções. Uma delas é a Mubiometrics. A Mubiometrics, a respeito de um amigo e nosso de outra startup que falou sobre biometria, a gente também criou uma biometria, só que não é biometria de humanos, é biometria dos animais. A nossa empresa desenvolveu uma tecnologia que faz a biometria facial e do dorso dos animais, das vacas, dos bois, e consegue extrair, identificar esse animal, sem necessidade de utilizar um chip, sem necessidade de utilizar um brinco de identificação. A gente faz tudo isso por meio de imagem. Dentro dessa solução, a gente tem o VetView, é uma ferramenta que faz análise dos animais, depois da identificação dele, para detectar doenças no estágio inicial. Então, a gente consegue detectar score de locomoção, score corporal, outras doenças como a tristeza parasitária, só pela análise das imagens desse animal. Então, a gente tem toda essa parte de coleta, identificação, extração de qual doença o animal está, qual estágio da doença e envio para a nossa plataforma, que é a MuControl. Na MuControl, a pessoa pode, o produtor, a pecuária, o pecuarista ou até mesmo qualquer parceiro, um veterinário, pode acessar e extrair informações e ter mais informações desse animal de acordo com o que foi coletado em campo. A nossa tecnologia ela funciona com câmeras instaladas nos confinamentos e também por imagens de drone. Então, a gente não se limita somente a confinamento, a gente também tem essa parte aí de análise dos animais em campo. Então, como que funciona basicamente? Aquilo que eu comentei, faz a identificação do animal, detecta a doença dele, através da análise dessa imagem, e manda para a plataforma. A gente trabalha hoje com grandes parceiros, onde fica hospedado toda essa tecnologia nossa de processamento de imagem. A tecnologia ela funciona tanto offline quanto online. Obviamente que para o pecuarista, para o administrador da fazenda, ter um controle maior via online, via plataforma, ele precisa de uma conectividade com a internet, mas a ferramenta ela funciona local, offline. Ou seja, o pecuarista não precisa ter internet para utilizar a ferramenta. A gente fala hoje de algumas vantagens. Por que eu vou fazer a automatização da identificação do animal e por que eu quero detectar doenças de maneira automatizada? Para ganhar tempo, para ganhar assertividade, a ferramenta ela pode ser administrada à distância pelos veterinários. O veterinário não precisa se deslocar até a ferramenta para ter uma certeza que aquele animal está com doença, porque a inteligência artificial já faz essa identificação. A gente tem gráficos, oferece vários gráficos poderosos que vai dizer para o pecuarista qual a quantidade de animais que estão com doenças, essas doenças em qual grau, qual estágio da doença elas estão. Isso pode fornecer insights para o pecuarista e para o próprio veterinário de quais tratamentos ele tem que conduzir. E a gente gosta sempre de falar isso um a um, não é de maneira no rebanho inteiro, é de maneira individual, animal a animal. Aqui tem rapidamente uma simulação que a gente fez falando de score de locomoção, sobre qual é a vantagem em detectar a doença de maneira precoce. Se eu detecto uma doença de maneira precoce, antes dela evoluir para um estágio que vai trazer mais dor para o animal, que vai trazer mais problema para o animal, eu consigo ter uma eficiência de 100% a 95% de produção de leite, por exemplo. A gente não se limita, obviamente, a animal de produção de leite, pode ser também gado de corte, mas a produção de leite é essa simulação que a gente fez para a demonstração. Se esse animal evolui para um score de locomoção 3, por exemplo, ele vai ter uma perda de produtividade de leite, vai cair 5%. Se evolui para 4, 5, vai cair mais ainda. Ou seja, a gente está falando hoje de uma tecnologia que pode, de maneira automática e assertiva, detectar qual é o grau de doença daquele animal, avisar o veterinário para tratar antes que essa doença evolua
o que vai gerar, obviamente, depois consequências e impactos na produção de leite ou no peso do animal, se for um gado de corte. Então, hoje, eu gostaria de ter mostrado isso para vocês, foi uma breve apresentação da solução nossa da AGR Inteligência Artificial, que é um departamento da Transcender. Obrigado. Maravilha, Pedro. Muito obrigado aí pela sua apresentação. Voltamos aí com o Bley Ortigara e o Franco. Alguma pergunta ou feedback? Não, só tirar uma dúvida de total leigo, né? Você falou agora sobre a locomoção, mas as imagens devem trazer outras inconformidades ou desconformidades aí que podem gerar dados e também a aplicação de algum tipo de atitude do criador, né? Perfeito, exatamente. A gente trabalha com os sistemas validados hoje na empresa, são a parte de score de locomoção e score corporal, que são doenças que afligem bastante o gado na parte leiteiro, o gado leiteiro. Obviamente que a gente consegue fazer muita extração, só que tudo isso com muito treino. Então a gente precisa treinar a inteligência artificial, criar um grande dataset, um grande banco de imagens para treinar a inteligência artificial. O que a gente está trabalhando agora é na detecção de tristeza parasitária, que também é possível identificar por via computacional, e a parte de diarreia dos animais, a gente também consegue detectar. Tem outros estudos que a gente está fazendo para a parte de mastite, que requer um pouco mais de tecnologia no sentido de imagem, requer câmeras termográficas, mas a gente também está pensando nessa parte de mastite e qualquer outro tipo de doença que seja ligado ao visual do animal. Então, se o veterinário consegue identificar a doença por meio de uma análise visual, a inteligência artificial também consegue. Ok. Eu penso que seja um grande avanço, um grande refinamento, porque esses materiais físicos, tipo brinco, chip, né, eles identificam o animal, mas não dizem muita coisa, a não ser que ele passe por outro processo, né, de fornecimento da informação. Então, acho que é importante esse tipo de ferramenta. Tristeza parasitária tem a ver com carrapato e outras coisas, tá, pessoal? E o animal sofre e morre se bobear. Então, a detecção precoce disso, ela evita perda de peso, evita estresse, evita morte, evita prejuízo. Se eu tivesse isso sábado passado, quando fui fazer força bruta lá no sítio na Lapa, eu já teria usado um monte de coisa, tá bom, pessoal? A minha fazenda é high-tech, assim, é tudo a cavalo e a tronco, tá bom? Parabéns aí, acho que é um grande avanço assim, no uso de ferramental. Isso aqui, por exemplo, nós temos uma briga com os catarinenses, e eles querem que a gente identifique cada animal com o fim da fitosa. Eu não tenho que identificar coisa nenhuma. Eu estou seguindo o código terrestre da UIE, e claro que você não está ainda na média, está em poucas propriedades, né? Mas a solução é uma solução muito mais inteligente do que eu botar lá a identificação, um brinco, um chip no animal, gastar um dinheiro que não precisa por uma coisa que não precisa, né? Já estou xingando também. E a gente pode usar uma ferramenta moderna logo, né? Que é usar imagens, né? Identificar segundo padrões, né? Comportamentais e padrões físicos também, o que está acontecendo com o animal em questão, né? Leite, corte, etc, etc. Exatamente. Maravilha. Franco, quer alguma coisa? Tranquilo? Não, obrigado, Natanael. Valeu. Obrigado, Pedro.